E eu creio, queridos, que nessa manhã nós vamos ter ensinamentos poderosos da parte do Senhor. Esse livro de Daniel é um livro, embora ele esteja no Antigo Testamento, ele é um livro muito atual. Como você pode dizer que um livro escrito há tanto tempo atrás é atual? É, porque a maior parte do que nós vamos ler e meditar em Daniel são lições importantíssimas para as nossas vidas, que podem ser aplicadas para nós hoje. E também o caráter profético, né, de Daniel. Daniel sempre aponta para o futuro. Então, não seria nada estranho se o livro de Daniel, por exemplo, tivesse no Novo Testamento, ou até mesmo antes do livro de Apocalipse, porque eles dois se complementam, né? Então, Daniel é conhecido como o Apocalipse da Antiga Aliança, certo? E eu quero que você curva a sua cabeça. Nós vamos estar entregando os nossos corações, a nossa mente cativa. Senhor, nós queremos estar aqui, Senhor, não apenas para mais um culto, não apenas para mais um ensinamento, Senhor. Nós queremos ouvir a instrução que vem da Tua parte. Nós declaramos nossa alma quieta, nosso coração aberto como uma terra fértil para receber da Sua palavra, Senhor. E nós cremos que na inspiração do ensino nós vamos sair daqui mudados, moldados, edificados, transformados, Senhor, e aptos para viver uma vida excelente, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos tão gratos a você por essa oportunidade. E eu, particularmente, entrego essa ministração em Tuas mãos, Espírito Santo, para que você seja o guia, que não seja só as minhas palavras, mas que seja um conhecimento inspirado por você, para que eu possa edificar a vida dos meus irmãos e eu também possa ser edificado. Em nome de Jesus, amém. Então, qual é o livro que a gente vai estudar? E a gente vai abrir aonde? E aí, você já pensa... Abre Mateus, capítulo 24. Gente, tinha que ter uma dessa. Ia ser muito óbvio abrir em Daniel de primeira. A gente vai ter que abrir outro livro primeiro, certo? Rapidinho. Mateus capítulo 24. Vamos ler o versículo 15. Palavras de Jesus. Como dizia o padre, né? Palavras de Jesus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem lê, que entenda. Então, gente, a princípio eu queria colocar isso como base. O livro de Daniel, ele já tinha autonomia, já tinha muita autoridade no meio judeu, no meio israelense, tem total notoriedade. E aí, Jesus, o próprio Jesus, quem crê em Jesus? Tudo que Jesus diz, né? É prego batido e ponta virada, né? Como diz a história. Então, se Jesus, o próprio Cristo, está fazendo referência ao livro de Daniel, e Jesus incentiva a leitura do livro de Daniel, então a gente está feito, né? Então, o próprio Cristo indica, ele instrui a nós estudarmos o livro de Daniel, dá importância ao livro de Daniel. E graças a Deus por isso, né? Porque Jesus nos dá essa base maravilhosa para nós podermos estudar o livro de Daniel. Agora eu quero que você abra em Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Você está animado? Eu tô. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Estou em Mateus ainda. Amém. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: No ano terceiro de reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá,
e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Então essa aqui é a introdução do livro, o que aconteceu. A gente vai estar estudando o que aconteceu aqui, nós vamos ver quem era esse rei Joaquim e que época isso aconteceu. Primeiro eu quero falar algumas características aqui do livro de Daniel, antes da gente continuar para essa parte aí. O livro de Daniel foi escrito há mais de 2.600 anos, pelo próprio Daniel, na terra da Babilônia. Essa terra da Babilônia era uma cidade, os historiadores mesmo já afirmam que essa cidade existia, era um grande império, um grande polo econômico daquele tempo, 2.600 anos atrás, e 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo foi que Daniel já estava falando sobre o fim de tudo. Então é um livro muito preciso. Tinha várias formas da gente estudar. A gente poderia fazer uma divisão capitular. A gente poderia estudar aí nesses 4 dias. Se a gente dividisse por 3, daria 3 livros, né? 3 capítulos para cada dia. Se a gente dividisse por 4, daria 3 capítulos para cada dia. Se a gente dividisse por 3, daria 4 capítulos para cada dia. Como a gente tem 4 dias, a gente poderia dividir, né? Porém, existem outras formas de nós dividirmos o livro de Daniel, que seria uma forma por temas. Então, dividir o livro de forma temática, nós poderíamos aprender sobre escatologia, nós poderíamos estudar o livro prático atual de Daniel, nós poderíamos estudar a história de Daniel. Então, várias formas de nós abordarmos esse livro. Qual foi a que eu escolhi? Eu escolhi uma forma mesclada. Nós vamos ver algumas partes, nós vamos estudar por capítulo e certamente vou pular alguns trechos ou só passar por alguns trechos, não explicar. E eu espero que talvez no penúltimo dia ou no último dia a gente estude escatologia de Daniel, né? Trazendo alguns aspectos, algumas visões, alguns sonhos que falam bastante sobre os aspectos futuros, né? E quais foram as línguas utilizadas para escrever Daniel? Nós temos o costume de ensinar na igreja que a Bíblia é escrita basicamente em 2 línguas, não é verdade? O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. E sabemos que algumas partes da Bíblia foram escritas em aramaico também. E Daniel, ele tem uma característica muito interessante, porque ele tem as 2 linguagens, tanto o hebraico como o aramaico, né? Você trouxe coisa para anotar? Se você trouxe, você está com o seu tablet, com o seu celular, se você tem uma folha, um pedaço de papel, anota essas coisas, são bem interessantes e muito importantes. Do capítulo 1, do versículo 1, ao capítulo 2, no versículo 4, na parte A, Daniel foi escrito em hebraico. Do capítulo 2, do versículo 4, da parte B, até o capítulo 7, do versículo 28, foi escrito em aramaico. E do capítulo 8, do versículo 1 até o final, foi escrito em hebraico. Então, demonstra aqui uma capacidade muito interessante, a inteligência e sabedoria de Daniel para escrever o livro em 2 línguas. O hebraico e o aramaico são línguas primas. Elas parecem com o português e com o espanhol, né? Você encontra várias similaridades, mas é importante que você conheça as 2 línguas para poder entender, para poder escrever. E por quê? Qual o propósito de Daniel escrever o livro em 2 línguas diferentes, né? Porque o livro, ele é dividido em 2 partes. O livro de Daniel, se você quiser dividir ele ao meio, você pode dividir ele do capítulo 1 ao capítulo 6. E se essa parte é a parte histórica de Daniel. Do capítulo 7 até o capítulo 12 é a parte profética. Você pode dizer, mas no começo também tem profecia.
no final também tem história. E é assim, a primeira parte é histórico e tem uma profecia. Na segunda parte é profético e tem uma história. Então é bem equilibrado o livro de Daniel. E por que Daniel escreve esse livro em duas línguas? Veja, o povo estava escravizado na Babilônia. A gente leu aqui que Israel foi sitiado pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e o povo foi levado cativo. A linguagem mais comum do meio hebreu é o aramaico, que é a linguagem do povo. E o hebraico é uma linguagem mais culta. E sabe, toda a parte do livro que é escrita em hebraico não trata a respeito das coisas para o povo. Não interessava tanto para o povo, mas para o povo futuro, que somos nós, que somos todas as pessoas que leram o livro de Daniel após o período da Babilônia. E a parte que fala em aramaico é porque era de maior interesse para a população atual. Falava de libertação, falava de como eles iam sair daquela situação. Então nós temos essa característica bem interessante do livro de Daniel, certo? E aí vamos para a história aí. Versículo 1, capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 1, certo? Está entendido até aí? A gente vai estudar mais um pouquinho da história. Hoje eu quero chegar no capítulo 3. Vamos ver se a gente consegue. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Jeoaquim, rei de Judá. Para a gente entender isso, uma coisa bem simples que a gente lê e nem percebe. O que é Judá? Quem é Judá? Que reino é esse de Judá? Se nós estudarmos a história, nós vamos perceber que em determinado ponto, um dos herdeiros de Davi, ele decide dividir o reino, usurpar o reino. E toda a nação de Israel se divide em duas grandes tribos. A nação de Israel e a nação de Judá. Sabe, na nação de Judá só ficaram duas tribos. Foi a de Benjamim e outra tribo dos levitas. Foram as duas tribos que ficaram do lado de Judá. As outras 10 tribos de Israel ficaram ainda, continuando sendo, do lado de Israel. A capital da tribo de Judá era Jerusalém. E a capital, da tribo... Como é o nome da outra tribo que eu falei? A tribo de Judá e a tribo de Israel. A capital de Israel era Samaria. E é por isso que a gente encontra tanto conflito entre essas duas cidades. Porque uns queriam fazer sacrifício em Jerusalém e outros queriam fazer sacrifício em Samaria. É por isso que quando Jesus encontra aquela mulher no poço e ela diz: por que você está falando comigo se você é judeu e eu sou samaritano? Então criou-se um conflito, a nação se dividiu. E aqui, quando o versículo 1 fala, ele fala sobre um rei de Judá. Ou seja, era o rei que estava reinando sobre as tribos de Benjamim, e dos levitas, e ele reinava em Jerusalém. Então é sobre esse rei que a história está falando. E veio Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Nós vamos ver que era o primeiro ano do reinado do rei da Babilônia. Ele tinha acabado de assumir o poder da Babilônia, que hoje é aquela região ali do Iraque, que tem aquelas confusões, a nação islâmica que se concentra ali no Iraque, na Turquia. E aquela região era onde era situada a Babilônia dos tempos bíblicos. E é por isso é uma chave escatológica para a gente. Porque depois, quando vamos estudar mais à frente, nós vamos ver a relação entre o povo islâmico e a escatologia, certo? E hoje está lá no Iraque, essa região da Babilônia, certo? Apocalipse chega a falar que o trono de Satanás está situado, na região hoje que nós conhecemos como a região da Turquia. Então tem coisas muito interessantes que a gente vai ver sobre isso depois. E com base nesse versículo eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 16. E eu pensei que a gente só ia ler o livro de Daniel, e é o livro de Daniel, só que tem umas relaçãozinhas que a gente tem que ver. 2 Crônicas, capítulo 36. Aleluia.
Segunda Crônicas, capítulo 36. Vamos ler comigo do versículo 5 até o versículo 7, certo? Era Jeoaquim, né, aquele rei lá que a gente tinha escutado falar, o rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 11 anos reinou em Jerusalém, a capital da tribo de Judá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e amarrou com cadeias para levar à Babilônia. Também algum dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Então, você percebe aqui que eu tenho acabado de falar, esse rei fez coisas que eram mal aos olhos do Senhor e abriu uma grande brecha, né, para que a nação de Israel seja atacada pelo Império Babilônico, que seja conquistado. E a gente vai ver o que acontece depois disso, para a gente ter uma noção. Versículo 11. O que acontece? Jeoaquim tinha um filho que chamava Joaquim, mas esse filho dele só tinha 8 anos, se você continuar lendo. E ele só reinou 3 meses e 10 dias. E logo o rei Nabucodonosor coloca o seu irmão, Zedequias, que está aí no versículo 11, no lugar de Joaquim, para reinar em Israel. Ou seja, Nabucodonosor conquista a terra e depois coloca o irmão dele para reinar em Jerusalém. Ele rouba em parte os utensílios do templo, mas ele não destrói a cidade, ele só leva cativo, conquista e deixa funcionando aquele lugar. E o que acontece? Versículo 11. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Então esse irmão passou 11 anos reinando, mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Veja bem, Zedequias era estrangeiro, Zedequias não pertencia à nação de Israel. E ainda assim, a Bíblia fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Querido, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua cor, não importa quem você é. Se você fizer o que é mal aos olhos do Senhor, Deus vai requerer de você. Deus requer de todas as pessoas, não importa quem você seja, não importa a nação a qual você nasceu. Ele nem era um cara temente ao Senhor. Mesmo assim, quando ele assumiu uma posição em Deus, uma posição na cidade de Jerusalém, o Senhor começou a cobrar dele. É tanto que manda o profeta Jeremias falar com ele sobre isso. Então, você percebe outra coisa interessante. O livro de Jeremias, o profeta Jeremias, profetizou antes e durante o cativeiro babilônico. Jeremias, nesses 11 anos de reinado, ele ficou ainda em Jerusalém. Jeremias não foi cativo como Daniel. Daniel que foi preso, Jeremias já não foi. Então é interessante a gente perceber essas coisas. Deixa eu ver o que tem mais aqui nesse capítulo. Versículo 17. E aí, como o próprio irmão do rei Nabucodonosor fez o que era mal, olha o que aconteceu. Fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e tesouros da casa do Senhor, e tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém. Então nós percebemos que foi 11 anos depois que Daniel foi levado cativo à Babilônia, que toda a cidade foi destruída. E é tanto que os próximos livros que nós vamos ver nas Escrituras, está assim em uma ordem cronológica, são Esdras e Neemias, né? Um que é chamado para restabelecer o santuário e o outro chamado para restabelecer os muros. Então o propósito de Esdras e Neemias era justamente fazer o contrário do versículo 19, porque queimaram a casa de Deus, o santuário de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, né? E Esdras se levanta para levantar os muros
e Neemias os santuários, ou vice-versa, se eu não estiver enganado. Livro de Esdras, capítulo 1. E a gente vai ler do versículo 1 ao 3, e aí depois a gente vai voltar lá para o livro de Daniel, certo? No primeiro ano de Ciro, ou seja, está falando de outro rei aí, né? O rei que estava até agora não era Nabucodonosor, o rei lá da Babilônia, agora o rei é outro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ou rei da Babilônia, porque Babilônia é a capital da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo assim: diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá, que há entre vós. De todo o seu povo seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor de Israel, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, gente, Deus usa um rei estrangeiro para fazer a vontade dele. Nós pensamos que por toda a Bíblia, Deus só está interessado no povo de Israel. É verdade, Deus tem um pacto com o povo de Israel, Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Mas Deus, a todo momento, também usa os reis da terra para fazer algo. Às vezes o Senhor entrega um reino de um povo a outro por causa do pecado. Jerusalém várias vezes abriu brechas e o Senhor entregou, vinha outro povo, tomava de conta, como assim foi nos tempos de Daniel. O rei Jeoaquim, que reinava em Judá, foi muito mal aos olhos do Senhor, por isso todo mundo foi entregue à Babilônia. Então nós temos que entender que Deus é o Deus de Israel, mas Deus também é o Deus das nações, certo? E aí vamos lá agora para o livro de Daniel. Segure em Esdras assim, coloca a sua mão no livro de Esdras e vá abrindo. Segure e vá abrindo. Certo? Aí às vezes você está na sua Bíblia no tablet, no celular, né? Aí nem dá para fazer o exemplo do ministro, né? Graças a Deus. Aí tá bom. Aí você olha isso aqui, ó. Olha para cá, quem não tem Bíblia, segura assim, ó. Tá vendo o tanto de folha que tem aqui? Se você ler sua Bíblia despretensiosamente, você vai dizer, naturalmente, nas coisas, na lógica, dizer, Daniel é muito, muito depois do livro de Crônicas, muito depois do livro de Esdras, não é verdade? Você olhar assim. Só que Daniel foi colocado aqui por questão de organização, por temas. Não foi colocado aqui por ordem cronológica. Tem uma Bíblia que se vende, que é muito interessante, que ela é em ordem cronológica, é muito legal. Mas você tem que ter a noção que o livro de Daniel está entre o livro de 2 Crônicas, ou de 2 Reis, e Esdras. Está ali naquele meio termo, nos 70 anos que se passaram entre 2 Crônicas e Esdras, e Daniel foi posto aqui, certo? Olha o que diz Daniel no capítulo 1, no versículo 21. Quem foi o rei? Perguntinha de classe. Quem foi o rei que mandou o povo voltar para Jerusalém do Império Babilônico? A gente acabou de ler. Como era o nome desse rei, gente? Estou prestando atenção, não. Rei Ciro, certo? Foi o rei Ciro que mandou o povo voltar. E aí no versículo 21 diz assim: e Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Então veja, Daniel começa no versículo 1, já no primeiro ano do rei Nabucodonosor, certo? O primeiro ano de reinado do rei Nabucodonosor. E Daniel esteve ou vivo ou na Babilônia, que a gente não consegue discernir isso pela escritura, ou ele viveu até o último ano o primeiro ano do rei Ciro e o último ano do rei Nabucodonosor, ou ele morreu, né, nesse ano do rei Ciro. Mas é preciso, porque
Deus fala com Daniel a respeito desses 70 anos, a respeito que nós vamos ver depois sobre uma ordem que ia sair para que o povo fosse liberto. Daniel sabia de tudo isso. E era interessante porque diz que, Daniel, você vai presenciar essas coisas. E Daniel só morre depois que ele vê a promessa do Senhor se cumprindo. Isso, gente, é para as nossas vidas também. Nós temos que ter a consciência que nós só vamos morrer se nós crermos de todo o coração, de fato e de verdade. Nós cremos em Deus, nós só vamos morrer quando nós vermos cada uma das promessas que Deus fez para cada um de nós individualmente. Amém? E a última coisa que eu quero falar sobre essa parte histórica do livro de Daniel, para a gente começar a entrar no assunto, vai para o último capítulo de Daniel. Daniel no capítulo 12. No versículo 4. Depois que Daniel tem todas as visões e revelações do Senhor, as últimas palavras que o anjo fala para ele. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo, ou até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Outra versão diz, muitos esquadrinharão esse livro de uma parte para outra, e por isso o conhecimento se multiplicará. Sabe, o livro de Daniel foi escrito há 2.600 anos atrás, e as profecias que continham nele também. Porém, o anjo fala para Daniel, Daniel sela, ou seja, dá um fim, encerra, tampa, lacra esse livro, porque as palavras desse livro não são para o tempo de hoje. Lembra que eu falei sobre as duas línguas, o aramaico? Pronto, a segunda parte que está em hebraico, não foi escrita para o tempo de Daniel, foi escrita para nós hoje. E a palavra fala que muitos esquadrinharão esse livro, sabe? Esse livro foi um dos livros de maior interesse de Isaac Newton. Esse livro foi um livro de maior interesse de Cristóvão Colombo, porque as pessoas achavam muito interessante as datas, eles eram matemáticos e eles gostavam dessa coisa de data, de fazer conta. E o livro de Daniel é cheio de indicações para os nossos tempos, sabe? Essas palavras já foram disseladas. Hoje nós podemos estudar o livro de Daniel, e quanto mais nós estudamos o livro de Daniel, mais nós entendemos a respeito do que vai acontecer. Esse livro, querido, foi escrito para você. Um livro do Antigo Testamento, escrito totalmente, quase totalmente para você, porque tem ensinamentos para a nossa vida e falam a respeito do nosso futuro. Que livro precioso, sabe? Se você quiser dedicar um tempo a estudar um livro do Antigo Testamento, estude o livro de Daniel. Aí depois você estuda outro. Mas Daniel é preciosíssimo, é preciosíssimo. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 12. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Daniel falando. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E olha o que diz o versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Gente, Daniel, ele recebe essa promessa, ele não sabia do que se tratava, ele apenas escreveu e revelou o que ele via nas visões, nos sonhos, o que representava, porém Daniel não entendia tudo que as profecias falavam, e ele ficou um pouco angustiado. Ele disse, Senhor, eu não estou entendendo isso aqui. E eu acho interessante o versículo 13, porque diz, tu, porém, vai até o fim. Sabe, gente, Daniel, mesmo sem entender tudo aquilo, um homem, imagina Daniel cativo, escravo na Babilônia, depois se tornou governador até da Babilônia, mas falando sobre coisas que nem era para ele mesmo, que nem mesmo ele entendia. Deus, 2.600 anos atrás, pensando em mim, pensando em você, e ele disse, Daniel, descansa.
porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Ou seja, Daniel, fica tranquilo. Um dia, né, Daniel foi enterrado lá na Babilônia. Daniel morreu lá, foi enterrado lá. Nem é na sua terra natal. Ele era estrangeiro, foi morto e enterrado em terra de estrangeiro. A sua sepultura ainda está lá. Não sabemos mais a localização, mas quando o Senhor voltar naquele dia, aquela sepultura de Daniel, ela vai se abrir. E Daniel vai sair daquele lugar e o Senhor diz: descansa e espera na tua sorte, porque vai se cumprir cada palavra, sabe? Daniel escreveu aquele livro sobre essas coisas maravilhosas que nós vamos estudar. E isso serve para nós hoje. Nós somos participantes do ministério de Daniel. Sabe, quando Daniel se levantar, nós estamos candidatos ao mesmo ressurreição, a mesma transformação que Daniel vai ter. E todos seremos participantes do que Daniel fez. Então, que coisa maravilhosa, tenha consciência disso, um sacrifício de um homem, uma vida de sacrifício, para que essas verdades fossem escritas, sabe? Deus nem precisava, gente, falar sobre isso. Deus nem precisava revelar os sonhos de Nabucodonosor. Deus nem precisava mostrar visões e sonhos a Daniel. Deus nem precisava enviar um anjo para conversar com Daniel. Sabe, mas porque um homem decidiu se entregar e consagrar a sua vida a Deus, Deus foi capaz de alcançar o coração dele, ao certo ponto que não só supriu o desejo dele, que era libertar a sua nação da Babilônia, mas supriu o desejo de toda a humanidade que veio depois dele, a saber a respeito das coisas futuras. Porque se tem um desejo do homem, é saber o futuro. Você pode ver aí pela cidade, você vai encontrar vários cartazes nos postes dizendo... tarô, cartas, búzios, venha ver as coisas do seu futuro, venha trazer de volta a pessoa amada. E todas essas coisas, por quê? Porque as pessoas são enganadas disso, porque um desejo do ser humano, há um desejo no ser humano pelas coisas do futuro, pelas coisas que condizem à eternidade. E esse livro é maravilhoso, é maravilhoso. Amém? Você está pronto? Pronto, essa foi a introdução aqui. A parte histórica, certo? Vamos voltar agora para o capítulo 1 de Daniel. E a gente vai sair pouco agora, viu? Agora Daniel... Tem umas fugidas assim, mas a maioria é Daniel. Tudo fica por aqui mesmo, viu? Amém. Daniel, capítulo 1. Naquela hora a gente parou no versículo 3. Gente, não se preocupe não, porque está sendo gravado. E é muita informação, eu sei. Eu tenho o meu apoio aqui, para dar todas essas informações. Eu não gravei ainda não, vai chegar o dia, mas está certo? Então você pode escutar de novo, e de novo, e de novo, certo? Glória a Deus. Versículo 3, vamos ler do 3. Disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Isso é importante. Linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para viver no palácio do rei, aí a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Muitas vezes nós lemos essa parte achando o seguinte, que o rei pegou aquela molecada lá para dar um treinamento, fazer um curso. Vocês vão vir fazer um curso aqui de graduação na faculdade aqui da Babilônia, aí vai sair todo mundo fera. Mas não, o rei já quer gente pronta, o rei quer gente pronta, de trás, que é sábio, que é bonito, que acaba bonito, que acaba feio não, que acaba bonito, né? Que não houvesse defeito, formoso. Então todas essas características que nós lemos, eles já tinham. Não era algo que eles aprenderam, era algo que eles já tinham. O que era a única coisa que o rei queria era ensinar só a língua, o idioma sírio e a língua dos caldeus, porque era a composição do povo da Babilônia. A língua do reino, que é uma língua mais rebuscada,
E a língua popular, a língua dos caldeus, era tudo que eles precisavam saber. Gente, eles já eram bons. Eles já tinham tudo que precisava para servir ao rei. E aí é legal porque a gente vai, com base nisso, em saber que eles eram bons, é que a gente vai ter um entendimento diferente do que a gente vai ler a seguir. Aleluia. Vamos ler, versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia. Parece bicho, né? A ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E assim fossem criados por 3 anos, que no fim deles pudessem estar diante do rei, né? E entre eles se achavam dos filhos de Judá. Os personagens principais dessa história estão aqui agora, certo? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles são muito conhecidos por outros nomes, né? Quais eram os nomes que a gente conhece? Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque a gente conhece esse nome, porque a gente tem costume de estudar as histórias assim isoladas. E foi Sadraque, Mesaque e Abednego que foram lançados lá na fornalha, não é verdade? Mas é porque naquela parte, lembra que o livro é escrito em 2 línguas? Aquela parte do livro é escrita em aramaico. E Daniel, ele começa a usar o nome que eles eram mais conhecidos, porque o povo era que precisava entender aquela parte. E por isso Daniel fica usando Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o próprio nome dele, Daniel, não muda, porque o rei também deu um nome para ele, que se chamava Beltesazar. Mas você falar, quem é Beltesazar? Ninguém conhece, né? Porque só é citado essa vez aqui. Beltesazar era o nome sírio de Daniel. Mas, porém, Sadraque, Mesaque e Abednego é chamado toda hora por esses nomes. E aí, veja, isso é importante também. Porque ainda tá coisa na folha. Mas tá bom. Diz assim, ainda que mudem o seu nome. Gente, ainda que mudem o seu nome, ainda que você esteja numa terra estrangeira, fazendo parte de uma cultura que não é a sua, ainda que lhe tratem pelo que Deus não determinou, porque o nome dele não era esse, ainda que lhe chamem de outro nome, o seu caráter, a sua identidade não pode mudar. Quem você é em Deus não pode mudar por causa do ambiente que você está. Muitas vezes nós, os crentes, recebemos um nome de Deus, nós somos chamados por Ele nos deu o nome, colocou o nosso nome no livro da vida, e muitas vezes nós nos deixamos ser levados por causa de um ambiente. Nós somos uma pessoa na igreja, aí quando chegamos no trabalho nos tornamos outras pessoas, porque lá eles nos chamam diferente. Porque lá a linguagem é diferente. Gente, independente do lugar. Se você está com o Senhor, a sua identidade não pode mudar. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus aqui, você é filho de Deus no trabalho, você é filho de Deus em casa, você é filho de Deus na rua, na praça, na igreja, na sala, onde você estiver. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus. Embora mudem o seu nome, o que você determinou no seu coração, não muda. Não desvia, certo? Aleluia. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, pôs de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, de Misael o de Mesaque, o de Azarias, Abednego, certo? E Daniel, veja bem, de quem partiu a iniciativa disso? Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse
não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia. Graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel teve uma decisão no seu coração. Ele viu: rapaz, estou aqui nessa cidade, estou aqui nesse povo diferente, mas eu decido, eu não vou me tornar a mesma coisa dessas pessoas. Muitas vezes nós pensamos no vinho, pode deixar, fique sentado aí, pode deixar. Muitas vezes nós pensamos no vinho, nas bebidas, nas festas que aqueles homens iam experimentar, mas na verdade, o que Daniel propôs no seu coração era não se misturar. Daniel decidiu permanecer consagrado ao Deus dos seus pais. É interessante nós observarmos que o rei Jeoaquim, que era o rei antigo de Daniel, era o rei antigo de Daniel, Jeoaquim. A palavra de Deus fala que ele foi mau aos olhos do Senhor. Ou seja, Daniel não tinha uma boa referência. Daniel não podia dizer: meu rei, o rei de Israel, o rei de Judá, na verdade. Rapaz, meu rei servia a Deus. Meu rei dava exemplo de quem Deus era, mas Daniel nem essa referência tinha. De quem Daniel aprendeu isso? Isso mostra que Daniel, ele buscava ao Senhor por si mesmo. Sabe, muitas vezes nós queremos culpar os nossos líderes. Nós queremos culpar as pessoas que estão acima de nós. Por dizer, esse meu pastor, esse meu líder é abençoado, para não dizer outra coisa. Não faz o que é certo. Não serve a Deus, só faz coisa errada. Vou me desviar da igreja, vou me desviar de Deus agora. Né? Sabe, gente, Daniel não tinha uma boa referência. Daniel não tinha um bom rei. Na verdade, Daniel tinha um rei que fez tudo que era mal. E Daniel estava naquela condição agora. Prisioneiro na Babilônia. Justamente porque um homem abriu brecha para que a cidade fosse sitiada. E ainda assim, Daniel decidiu no seu coração: eu não vou me contaminar com esse povo. Eu não vou me contaminar com essas coisas. Porque eu tenho um rei, é aquele do céu. Sabe, o nome Daniel é composto de duas palavras. Dan vem da tribo de Dan, era uma das 12 tribos de Israel. A tribo de Dan era a tribo responsável pelos juízes de Israel, ou seja, eles julgavam as causas do povo. E Daniel, a parte El, deriva da palavra Elohim. Elohim é Deus no plural e El é Deus no singular. Ou seja, Daniel, traduzindo literalmente, significa Deus juiz. Muitas pessoas, mas os estudiosos, alguns querem traduzir como Deus é o meu juiz. Porém, eu não quero ser tão ousado em fazer essa conjuntura, mas Deus juiz, nós podemos extrair do nome Daniel. O que foi isso? Daniel, quando ele decide não se contaminar, quando Daniel decide se consagrar ao Rei dos Reis, ele está dizendo: Deus é que é o juiz. Ele entrega a sua vida nas mãos do juiz. Então, ele não estava querendo depender. Quem sabe que Daniel era bom? Não era bom Daniel? Não era bonito, não era inteligente, não sabia das coisas, não tinha conhecimento de ciência? Gente, não importa quão bom você seja. Não importa quão esperto você seja, quão inteligente você seja. Se você decidir não se consagrar ao rei, não determinar que o juiz da sua vida seja ele, o que é que o juiz faz? O juiz determina. O juiz diz: vai ser assim, vai pagar tanto de multa. Se não pagar, vai para a cadeia. É o que o juiz faz. O juiz é capaz de prender quem quer que seja. Né? Foi o Supremo Tribunal que julgou Dilma, né? Junto com aquela cúpula lá da Câmara. Então o juiz é capaz de tirar até o presidente. Entende? E se ele é o seu juiz, ele vai determinar e decretar as coisas sobre a sua vida. Gente, não importa quão inteligente, não importa quão bonito você seja, se você não entregar a sua vida nas mãos do juiz, não vai dar muito certo.
E aí qual é o resultado? Versículo 17. Né? Nós sabemos que o chefe dos eunucos concede que eles tenham uma experiência de 10 dias comendo só legumes. E aí o que acontece no versículo 17? Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. A Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Por que um tratamento especial? Veja, os 4 decidiram não se contaminar. Porém, de quem foi a iniciativa? No versículo 8, diz que Daniel determinou no seu coração não se contaminar. Por causa da determinação de Daniel, ele foi capaz de convencer. Gente, quantos jovens foram tirados de Jerusalém? Você acha que só foi esses 4? Não, senhor. O pessoal de Israel era um pessoal muito inteligente, um pessoal que estudava muito. Eles tinham mestres individuais. Eles estudavam na escola. Tinha uma escola lá em Jerusalém. Tinha escola de profetas. Tinha escola de mestres, escola, várias coisas lá naquela nação. Era bem organizado. O pessoal estudava, o pessoal era inteligente. Só 4 jovens de toda a nação de Israel. Era muita gente que tinha a nação de Israel. Só 4 jovens decidiram não se contaminar e somente de um partiu a iniciativa. Embora os outros 4 também quisessem, eles não tiveram iniciativa, mas Daniel disse, eu vou ter iniciativa. Isso é para nós também. Se nós determinarmos no nosso coração, termos uma iniciativa diferente, porque todo mundo aqui confessou a Jesus, não é verdade? Todo mundo disse, ele é meu Senhor e meu Salvador, quem é Senhor manda, né? Todo mundo aqui teve essa decisão, mas tem outros dentro do nosso meio que decidem uma coisa mais, que é uma coisa mais hardcore ainda, uma coisa mais extrema ainda. Diz, eu vou ser mais radical, eu vou dar mais, eu vou fazer isso para o Senhor, eu vou dar a minha vida para Ele assim, completamente. Eu quero que o Senhor determine tudo na minha vida, sabe? Para esses existe uma porção especial, porque para Daniel o Senhor deu a capacidade e entendimento em todas as visões e sonhos. E aos outros deu sabedoria e conhecimento em todas as letras, que era uma coisa muito boa. E isso também é importante, porque olha, se você é líder, se você é um cristão, e você quiser influenciar as pessoas, toma uma decisão no seu coração. Porque as decisões que você toma no seu coração, que são poderosas, elas vão ser capazes de influenciar quem está ao seu redor. Aqueles 3 amigos de Daniel foram totalmente influenciados pela vida dele. Quem são os amigos que você vai influenciar com as suas decisões? Então, seja preciso, seja rápido para tomar decisões importantes. Isso vai influenciar a vida de muita gente. Sabe, eu tenho para mim que se eu influenciar a vida de uma pessoa em uma ministração, se eu influenciar um amigo meu que anda comigo, se eu influenciar uma pessoa, se eu influenciar os meus amigos mais próximos a estarem mais perto de Deus, eu sei, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Eu sei que é maravilhoso pregar para muita gente, fazer coisas assim, tocar para muita gente, isso é maravilhoso. Mas sabe, se eu alcançar uma pessoa que está no meio daquela multidão, um coração ali, sair influenciado, sair queimando, sair pegando fogo assim por Jesus, eu fiz a vontade de Deus. Sabe, nós fomos chamados para isso, para sermos os Daniels dessa geração, porque nós somos estrangeiros aqui. Nós temos que ter a consciência, eu sou estrangeiro aqui, eu não sou dessa terra, minha terra é aquela. Eu tenho que ser parecido com aquela terra. Eu tenho que falar as coisas daquela terra. Eu tenho que servir ao Deus daquela terra. Eu não sirvo ao Deus daqui, porque o Deus desse mundo é Satanás. Eu não sirvo ao Deus daqui, eu não me comporto como o mundo se comporta. Eu sou estrangeiro nesse lugar, isso é uma passagem. Sabe, Daniel fala só sobre o futuro. Por quê? Porque Daniel estava se guardando, se consagrando para experimentar a libertação, para experimentar no fim dos seus dias, como a Bíblia promete no último versículo, capítulo 12, versículo 13, você vai experimentar a sua sorte. Sabe, nós vivemos como estrangeiros nessa terra para experimentar a libertação. Para experimentar a libertação dos que estão ao nosso redor e experimentar uma libertação futura. Gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. Certo? Aleluia.
E esse, gente, é o grande benefício da consagração. E esse capítulo 1 fala sobre consagração. E nós precisamos ter a nossa vida consagrada aos pés do Senhor e nós vamos ser bem-sucedidos. Porque Deus concede inteligência, essas coisas para os amigos de Daniel e para ele, por causa da decisão que eles tomaram. Amém? Aleluia. Daniel, capítulo 2. E tem uma frase que eu estava meditando e essa frase veio para mim, em relação ainda a esse capítulo 1 de Daniel. O dom que Daniel recebeu é resultado de consagração e tem vista a um propósito. Ou seja, o dom que você tem na sua vida, que você recebe de Deus, é resultado de consagração e tem um propósito. E o propósito começa agora, no capítulo 2, certo? Capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, ou seja, alguns sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar a magos e astrólogos e encantadores para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Eles vieram se apresentar diante do rei. O rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco. Lembra da divisão? Aqui é até o versículo 4, até essa parte que diz: e os caldeus disseram ao rei em siríaco. A partir daí, o que passa a ser dito está em aramaico. É uma linguagem para o povo agora, certo? E aqui continua em português. O rei vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos interpretação. E respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi que me tem escapado? O que foi que me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a interpretação, sereis decepados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes os sonhos e a sua interpretação, receberei de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Vamos voltar para o versículo 1 e ver o que tem aí para a gente extrair de informação. O segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Daniel chegou lá no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. Do capítulo 1 para o capítulo 2 tinha se passado um ano. Veja que o rei, quando pede para convocar os jovens, trazer os jovens, ele diz que eram para eles passar 3 anos de treinamento. Então aqui só tinha um terço de treinamento, só tinha um ano de treinamento. E a palavra de Deus fala que Daniel e seus amigos já eram considerados 10 vezes mais inteligentes do que essa galera todinha de astrólogo, de tudo que você imaginar, um ano. Sabe, às vezes o treinamento tem um tempo, mas dependendo da condição, dependendo do nosso coração, o Senhor pode restituir isso, o Senhor quer acelerar o tempo nas nossas vidas. E sabe, Daniel, provavelmente ele chegou aí na Babilônia entre 15 e 18 anos, não mais do que isso, não muito menos do que isso. Sabe, até esse tempo, Daniel tinha aqui no máximo uns 20 anos de idade. E olha a responsabilidade que já estava sobre a mão de Daniel. Porque o versículo 5 é interessante porque o rei não quer dizer o sonho, né? O rei quer que o cabo diga o sonho e a interpretação. Se fosse só a interpretação era bom. Por quê? O rei ia dizer o sonho, aí os cabos iam ter umas palavras bonitas, aí ia dar um enfeite. E o rei era 3 coisas que ele estava dizendo: eu quero o sonho, eu quero a interpretação do sonho, e eu não quero negócio de vocês estar indo para casa pesquisar, não. Quero que vocês digam aqui na hora. E aí ninguém consegue fazer isso. O versículo 6 diz assim: e recebereis de mim presentes, dádivas e grande honra, se declarar-me o sonho e a interpretação. É interessante que esse rei Nabucodonosor, ele usa as 2 formas de liderança mais usadas em todo
os contextos históricos, que é incentivo e é castigo. Sabe, essa forma de treinamento, essa forma de liderança não é errada, porque o próprio Deus, ele usa as duas formas. Ele usa incentivo, se você cumprir as coisas que você tem comigo, você vai ter vida eterna. Porém, se você não me seguir, infelizmente, castigo. Então, Deus também usa recompensa e castigo. Duas formas muito boas de incentivar, né? Porque você escuta a palavra castigo e já fica um pouco assustado. Mas, gente, castigo se categoriza como qualquer forma que penalize. Por exemplo, eu não quero ter uma vida de pecado, porque as bênçãos do Senhor vêm sobre mim pela obediência. Mas eu também não quero pecar para não ser um escândalo, né? Para não envergonhar as pessoas, para não envergonhar meus pais, para não envergonhar a igreja, para eu não ser um ministro caído. Então, tem todo um castigo. Isso me incentiva também a não fazer as coisas erradas. Porque o salário do pecado é a morte. Então, isso me incentiva a não pecar. Isso é o castigo do incentivo. Mas também tem as recompensas. Eu sei que eu vou viver a vida eterna. E você pode usar essas duas coisas para liderar as pessoas e também para liderar a sua vida, que é o mais importante. Eu fiquei achando interessante porque tinha nada a ver, sabe? Esse versículo 6, mas teve a ver, no fim das contas. E aí, versículo 11. Depois que o rei pede, ninguém consegue, e olha o que eles dizem para o rei. A coisa que o rei requer é difícil. Ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com carne. Ele está dizendo, só os deuses que não moram nessa terra podem dizer o que você quer, de tão difícil que é. Aleluia. Aí, cadê onde é que eu estou? Versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Gente, todos os sábios, inclui Daniel, inclui Misael, inclui, como é o nome dele? Ananias, ninguém sabe o nome dele, né? Só Sadraque, Mesaque e Abednego. Inclui eles, porque eles eram sábios. E saiu o decreto, versículo 13, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão do rei da guarda, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Ou seja, Daniel foi conversar com ele. Daniel não estava sabendo disso, né? Era uma nação muito grande, gente. Às vezes uma coisa acontecia ali no rei e ninguém estava sabendo. De repente saiu um decreto, todo mundo vai morrer. Porque ainda que Daniel já fosse um sábio, ele ainda não tinha completado o seu treinamento. Ele estava em outra posição ainda, ele não estava dentro do reino, mas ele era um sábio. E aí manda matar todo mundo. Daniel e seus amigos não tinham nada a ver e ia morrer já. Não der nem um ano de reinado, já ia morrer. E para você ver, o cabo com 20 anos, já sofrendo ameaça de morte, sem ter feito nada. E aí o que vem? Daniel comunica, né, com Ananias, Misael, Azarias, e eles fazem aquela reuniãozinha. E aí o versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. E Daniel louvou a Deus do céu. Gente, o dom já estava na vida de Daniel. Deus já tinha dado o dom a Daniel. Para que Daniel está louvando Deus? Gente, ainda que os dons estejam operando nas nossas vidas, sempre, nós precisamos entregar a glória para Ele. Nós precisamos agradecer a Ele, porque vem dEle. Ainda que eu esteja ensinando bem hoje, é por causa dEle, senão não tinha como, gente. Então o dom era de Daniel, Deus já tinha dado a ele. Ele teve a visão de noite e agora Daniel podia chegar. Foi assim assado o sonho. Me coloca aí como vice-presidente aí desse país. Não, Daniel louvou ao Deus do céu. Agora tem uma coisa muito interessante ainda sobre
a forma de treinamento. O rei promete castigo e promete bênçãos, benefícios. E Daniel podia ter muito bem dito, se o rei falou que ia me dar benefício, agora eu quero os benefícios. Mas sabe, o propósito de Daniel não era os benefícios. Daniel se compadeceu porque ia todo mundo morrer. O propósito de Daniel, gente, não era ganhar riqueza, não era ganhar fama. O propósito de Daniel era salvar vidas. Eu não preciso nem dizer qual é o ensinamento que a gente tem que tirar disso, né, gente? Aleluia. Vamos ler versículo... Deixa eu ver. 27. Diz assim, Daniel, já estando na presença do rei, disse assim, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas, aleluia, há um Deus no céu, o qual revela segredos. Há um Deus no céu, o qual revela segredos. O que é que dizia no versículo 11? Só os deuses cujas moradas não é na carne que pode revelar isso aí, rei, que tu quer. E Daniel diz, eu estou aqui para dizer a vocês que há um Deus no céu. Sabe, quando ninguém achar que é possível, quando ninguém achar que aquilo que você vai conseguir, você se levanta, pode ser diante de quem for, e você diz, há um Deus no céu. Há um Deus no céu, nós temos que ter consciência disso, que há um Deus no céu que revela, que faz coisas que a homem é impossível. Daniel estava batendo no peito, assumindo a sua consagração ali naquele dia, e dizendo, eu tenho Deus, eu sirvo a esse Deus. Isso é o resultado de consagração. Daniel não podia fazer isso se ele não acreditasse no Deus que ele tinha. Daniel acreditava no Deus que ele tinha. E ele diz, ele se levanta nesse dia maravilhoso, diz, há um Deus no céu. Aleluia. Essa é a nossa decisão, essa é a nossa postura diante das dificuldades. Há um Deus no céu. E aí Daniel fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são essas. Estando, ó rei, na tua cama, subirão os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Versículo 31. Tu, ó reis, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande, e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas costas de cobre. As pernas de ferro, as pernas de ferro, os seus pés eram feitos de parte de ferro e parte de barro. E estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu as estátuas nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Amém? A gente vai acabar aqui. Episódio número 1, encerrar aqui. No próximo episódio a gente vai estudar a estátua, certo? E vai estudar o que significa um pouquinho ela. Amém?